Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Mário Flávio já está conosco. Mário, vamos começar destrinchando tudo ou a gente começa aí pelo que disse Rodrigo Pinheiro ontem após a vitória? Não, pode começar com o que seria destrinchando tudo. Diga aí, para eu entender. Os eleitos, né? O que a gente esperava que ia para o segundo turno e foi no primeiro turno. Conte aí para nós suas avaliações. A gente pode começar trazendo aí a fala do prefeito Rodrigo e na sequência a gente vai comentando, fazendo um balanço geral aí das eleições 2024, que são 7h45, né, Laís? Tem muita coisa para falar, então vamos trazer aí a fala do prefeito Rodrigo. Na sequência eu comento, né, sobre essa situação da reeleição do prefeito. Prefeito, foram 16 vereadores eleitos aí da sua base. O senhor esperava 19. O senhor pretende já, em busca de aumentar essa base, já conversar com esses novos vereadores, que a renovação, inclusive, foi bem grande na Câmara Municipal desse ano. Boa noite, parabéns pela vitória. É verdade. Eu ainda não analisei todos os vereadores que foram eleitos. Amanhã, uma das minhas primeiras missões é ligar para cada um desses vereadores eleitos. A gente acompanhou alguns que foram eleitos e reeleitos aqui, mas eu não vi ainda os 23 de maneira integral. Mas, claro, a gente teve um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores esses últimos anos. A imprensa é prova disso e a gente avançou bastante e não vai ser diferente nesses próximos 4 anos. Caruaru precisa de continuar esse bom relacionamento com os poderes, o poder legislativo, o poder judiciário também, os poderes que fiscalizam aqui a cidade, Ministério Público, Tribunal de Contas, que a gente tem um excelente relacionamento. E, claro, não tenho dúvida que a gente vai ter a bancada suficiente para aprovar os projetos que Caruaru precisa. E amanhã eu parabenizo os 23 vereadores eleitos e reeleitos aqui da cidade de Caruaru. Prefeito, parabéns pela eleição, pela reeleição, que é o professor Marco Aurélio. Queria perguntar da relação com a governadora Raquel Lira. A gente sentiu que quando ela veio para a campanha teve um crescimento, um up, como se diz. O senhor também considera isso? Qual o tamanho da participação de Raquel Lira na sua vitória? Como é que o senhor avalia essa participação da governadora do estado? Olha, fundamental. Desde 2016 que a gente é parceiro e para mim nunca foi diferente disso. Claro que nos comentários políticos existiam sempre dúvidas, enfim. É natural isso na política, mas eu nunca tive dúvida da minha parceria e lealdade junto com Raquel, até porque meu pai foi secretário e vereador com o ex-prefeito João Lira Neto e ex-governador também. A gente tem essa questão de lealdade muito natural dentro da minha família. Eu tenho o exemplo do meu pai e assim eu continuei e fomos eleitos em 2016, ela me confiou de novo em 2020, e ela confiou também sair da prefeitura para ser candidata a governadora, e a gente vem fazendo um trabalho belíssimo que vem dando certo. Muito bem, aí a fala do prefeito Rodrigo, né, reeleito. Laís, confesso que com uma votação expressiva, né, pegando muita gente de surpresa do fato dessa votação expressiva. Foram quase 40 mil votos de frente, né, uma votação muito ampla. E ontem até um ouvinte mandou: olha, Mário, achava que ia para o segundo turno, não foi. Eu disse até ontem aqui no final da noite, né, a gente comentando sobre a possibilidade, e eu nunca tive medo de dar opinião, né, e nem vou ter. Eu acho que quando a gente não dá a opinião que a gente acredita, fica muito ruim para quem comenta política. Às vezes você vai acertar, você vai errar. Mas eu dizia também nos comentários sempre, Laís, que não seria nenhuma surpresa se o prefeito vencesse também no primeiro turno. Porque a gente sentia o termômetro das ruas na cidade, né? A gente tinha, né, um sentimento de uma divisão muito maior. E quando a gente separar os votos, você vai perceber o seguinte: os boletins de urnas, eu acho que o prefeito Rodrigo Pinheiro venceu em todas as urnas, né? Eu não me lembro de nenhuma urna que o Zé Queiroz venceu. Mas a diferença foi justamente na zona rural. Porque na cidade, a situação ela foi muito mais apertada, né? E você vê, quando primeiro as urnas que chegaram para serem abertas foram na zona rural, e depois o prefeito abria 60%, depois foi caindo a diferença, caindo até ele chegar a 52%, que foi esse número que
ele acabou sendo reeleito aí, né? Então, o prefeito trabalhou bem essa questão da zona rural. Tem vários fatores que atestam isso. Um deles, né, o primeiro e principal, a gente falou aqui várias vezes dentro do Jornal da Cidade, que foi a presença constante da governadora aqui em Caruaru. A governadora viu que cidades que ela não tinha chance, não valia a pena ela perder tempo nem energia. No caso do Recife, por exemplo, ela nem compareceu lá ao Recife ontem, porque ela sabia que era uma eleição perdida. E sem falar, né, que o candidato dela lá, ele ficou em 4º lugar, ficou atrás, inclusive, do Dano Portela, o Daniel Coelho. Então ela apostou todas as fichas em Caruaru, porque sabia do impacto que ia ser a notícia que ia ser hoje nos veículos de comunicação se essa eleição fosse para o segundo turno. Então, por isso que Raquel apostou tudo aqui e fez uma estratégia correta. Então, quando ela entra de vez na campanha, quando ela entra de cabeça na campanha, ela consegue dar essa reeleição a Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro também teve os méritos dele, né? Os méritos precisam ser divididos em vários setores. O Rodrigo Pinheiro e a gestão dele, também o apoio, né, de Raquel Lira, a união de Zé Queiroz com Tony Gel foi uma situação que muita gente na zona rural, principalmente, não aceitava, que eram famílias que viviam aí em várias gerações de questão de briga por causa dos dois, e não entendeu essa aliança. Candidatos de oposição que não tinham força para chegar com a voz do eleitor, propostas que alguns não faziam o menor sentido, né? Candidatos que não tinham vivência com a política, como é o caso, por exemplo, de Armandinho, que nunca tinha sido candidato para uma eleição majoritária, e teve um tom muito áspero e que, na minha opinião, em alguns momentos ele não foi bom no tom que ele concedeu, mas aí também a questão da experiência política. Candidatos como o Fernando Rodolfo, que também tentou puxar o eleitorado mais conservador, mas também não conseguiu. Enfim, uma série de fatores que aconteceram que levaram essa eleição para ser decidida no primeiro turno. Mas, Laís, para mim o mérito maior é do prefeito Rodrigo Pinheiro, tá? Que montou uma chapa de vereadores forte, apesar de todos os erros que foram cometidos, que não foram poucos, na montagem das chapas, no anúncio de ir para um partido depois de desistir, de ter o menor tempo de televisão, conseguir perder o menor tempo de televisão para Zé, né? Mas, enfim, mostrou que a população deu um voto de confiança para ele. É um governo, sim, agora de Rodrigo Pinheiro. Ele vai ter a oportunidade de ter um mandato dele, né? Porque ele teve 2 anos e meio, mas muita gente ainda dizendo, mas esse mandato era de Raquel, ele não teve voto. Mas aí o prefeito ele vai para uma eleição com os votos para Rodrigo Pinheiro de Silva. Então ele começa para valer uma nova etapa de gestão, uma nova etapa de governo, que vai literalmente ter a cara de Rodrigo, né? Tem obras que estão sendo para serem inauguradas, né, Laís? E ele vai ter um redesenho da Câmara Municipal, né, com as novidades, né, que vão ter aí com relação aos vereadores, porque muitos não conseguiram ser reeleitos. E aí, além de, veja, ele disse, eu vou ligar amanhã para os vereadores eleitos, mas além de ligar para esses vereadores eleitos, ele vai ter que conversar com os que não foram eleitos, os que não foram reeleitos, para reorganizar esse pessoal, né, dentro da prefeitura, né, do organograma dentro da prefeitura, né, porque quem também permite essa eleição é esse exército de vereadores que é formado. E a gente percebe que só no PSDB, por exemplo, vários vereadores com mais de 2.000 votos que não conseguiram se reeleger, né, e algumas surpresas, como é o caso do Anderson Corrêa, né, não da reeleição dele, que a gente já cravava essa reeleição, mas da quantidade de votos que ele teve, né? Ele teve o coeficiente, né? Teve praticamente o coeficiente sozinho. E a gente dizia, olha, a gente esperava o quê? Que aquela votação ali fosse mais ou menos o ano de Silvio Nascimento, o ano do delegado Lessa, até do Dilson Oliveira mesmo, mas não. O Anderson Corrêa, né, esse trabalho que ele vem... A causa animal, que você gosta tanto, né, ela elegeu 3 vereadores. O Anderson, o Fagner Fernandes, que inclusive mudou o nome dele na eleição para Fagner dos Animais, e também o Renato Lira. Então é uma causa muito importante, que o Anderson é um trabalho diferente, que é, inclusive, dar voz de prisão às pessoas que maltratam animais. Ele trabalha muito bem a questão da comunicação, da visibilidade, e conseguiu aí uma votação expressiva, que, na minha opinião, a longo prazo, Anderson sai do patamar de vereador. Se ele tiver coragem, se ele tiver sapiência para montar um grupo, não com essas vaidades de que existe na política, que quer derrubar ninguém. E eu conversava com o Renato até hoje pela manhã. Se ele conseguir convencer
um grande cacique desses aí da política de Caruaru, que ele é um nome interessante para a disputa e não tentar sair sozinho, porque é muito difícil. A gente sabe que quando você não vem com aliados de peso é muito difícil a eleição. Ele é, para mim, um forte nome que se coloca aí para uma eleição majoritária mais na frente, porque ele vem subindo votação. Ele teve votação muito boa para vereador, teve 17 mil votos para deputado federal e agora tem 7 mil e poucos votos aí, ficando, né, na segunda posição do vereador mais votado da história da cidade. Ele ultrapassou Adolfo e agora ele fica aí só atrás de Tony Gel. Tony Gel, que é o vereador mais votado da história, Anderson Correia é o segundo vereador mais votado da história. Sem dúvida nenhuma, marca importante para ele, que faz um trabalho que merece todo destaque, né? E parabéns aí aos eleitos, Laís, parabéns. Verdade. E que possamos ter aí, né, nos próximos anos melhoras para as cidades que tiveram os prefeitos eleitos também. E daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, a gente vai trazer um mapa político aqui de como ficou o estado de Pernambuco. Raquel Lira elegeu 90 prefeitos, João Lira elegeu 70. João Campos elegeu 70. Só que é uma coisa curiosa. Raquel elegeu 90, que somando o eleitorado dá 2.200.000 eleitores. Só que João Campos elegeu 70, mas o eleitorado de João é o dobro do eleitorado de Raquel. Então mostra que ela vai ter muito trabalho aí, né, para chegar nessa reeleição. Vai ser uma reeleição bem interessante essa 2026. Provavelmente termina uma, começa outra já, né? Provavelmente numa disputa entre Raquel e João Campos. Tá certo, Mário. Então, vocês fiquem com a gente, porque no Manhã Cidade vem muito mais aí análises, né, e dados sobre essas eleições. Roda a vinheta. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga